Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e hoje vamos discutir um assunto novo. Vamos começar a entender um pouco mais sobre pilhas. Já começamos a construir um conhecimento em cima de reações de oxirredução e a importância dessas reações são para entender isso daqui, ó, pilhas, pessoal. Bom, nessa aula nós vamos ver basicamente medida de potenciais. O que são essas medidas? Para depois, posteriormente, adentrar realmente no conteúdo de pilhas, beleza? Bom, medida de potencial, pessoal. O que é o potencial padrão de redução? A gente tem que entender essa sigla aqui que eu quero que vocês já levem para vocês. E0, RED, esse potencial padrão de redução, é a tensão de fluxo ordenado dos elétrons nas reações de redução e oxidação, beleza? Algo que é muito importante vocês já levarem aqui, ó, nessa parte, nesse conceito, que ele é calculado em cima de eletrodos padrões, os padrões que estão em condições ideais, ou seja, tem que estar na concentração de 1 mol por litro, na temperatura de 25 graus Celsius, e se você está trabalhando com gases, esse eletrodo vai ter que estar, no caso, a 1 atm. E muito importante vocês estabelecerem e fixarem que o potencial padrão de redução, ele não depende da quantidade de matéria, ou seja, da massa do eletrodo. Se tiver uma massa muito grande de cobre, por exemplo, ou uma massa menor, o potencial de redução dele sempre vai ser igual, certo? Ele é uma medida que não necessita dessa variação, ele não é interferido pela variação de massa. Então, é um conceito importante que às vezes é cobrado sim em algumas questões. Beleza? Então, uma vez que você entende que, já entendeu que é potencial padrão de redução e que o eletrodo padrão, para se calcular esse potencial aí, ele tem que estar em condições ideais, condições pré-estabelecidas, é muito já para adentrar na tabela de potencial de redução, saber que toda ela foi montada a partir de uma padronização que foi feita em cima do hidrogênio. Como assim, professor? A reação na qual os dois prótons de hidrogênio reagem com dois elétrons, se tornando H2, pessoal. O potencial de redução, o potencial padrão de redução dessa reação do hidrogênio se tornando do átomo de hidrogênio se tornando uma molécula de hidrogênio, H2, ela foi padronizada com potencial de padrão de redução como 0. Beleza? E por que isso é importante? Porque foi feita depois de forma experimental, pessoal, uma tabela inteira em cima disso. Uma vez que você estabeleceu o hidrogênio como 0, que ele vai estar localizado ali, ó, mais ou menos na metade para baixo, aqui, ó, você vai ver lá, potencial de redução 0, H2, se tornando em 2H mais 2 elétrons, foi feito através de experimentação, mensurado todos os outros potenciais de redução, padrão de redução das outras reações. Então, toda reação vai ter já, a princípio, esse potencial de redução estabelecido. Então, você já consegue identificar, através dele, qual que é a tendência daquela reação, daquela espécie reduzir, ou se é uma tendência dela oxidar naquela reação ali, quando você for montar uma pilha, por exemplo. Processo de oxidação, processo de redução, ele necessita dessa combinação de uma espécie que oxida e outra que reduz. Lembra que a gente viu nas aulas de oxirredução? Enquanto se eu estou reduzindo, eu estou retirando elétrons de alguém. Então alguém tem que oxidar. Se alguém está oxidando, ela está fornecendo elétrons para alguém que está reduzindo. Então existe sim essa relação que é muito importante, na qual temos que ter uma espécie que está reduzindo, enquanto existe na mesma equação tem que ter uma espécie que está oxidando. Beleza? Muito importante de dado para você entender a tabela de potencial padrão de redução. Existe também a medida de potencial padrão de oxidação, que é quando a reação ocorre de forma inversa, assim, digamos. Mas já entramos aqui com especificidade para entender isso. Primeira coisa que você tem que entender, quanto menor o potencial de redução, a espécie oxida. Beleza? Quanto maior o potencial de redução, a espécie tende a reduzir.
Pessoal, numa equação química, de caso ali, vamos pegar uma que não seja o hidrogênio, porque o hidrogênio é zero, né? Mas vamos pegar aqui a equação aqui na nossa tabela de potenciais de redução. Vamos olhar aqui o cobre, pessoal. O cobre, um cobre mais, indo para cobre 2 mais, o cobre neutro, se tornando cobre 2 mais, mais 2 elétrons. Vamos pegar aqui, ó, pessoal. Cobre 2 mais 2 elétrons. Cobre 2 mais 2 elétrons, se tornando cobre neutro. Beleza? Cobre neutro com um potencial ali padrão de redução igual a mais 0,34. Correto? Mais 0,34. O que isso está dizendo, pessoal? O cobre 2 mais 2 elétrons, se tornando cobre neutro. Quando os elétrons estão, quando os elétrons estão normalmente à esquerda da reação aqui, cobre 2 mais 2 elétrons, se tornando cobre neutro, pode concordar comigo que aqui o cobre está reduzindo? Então, potencial padrão de redução é igual a 0 mais 0,34. Se você fosse ver, pessoal, aqui, o contrário estivesse acontecendo. Cobre 0 se tornando cobre 2 mais 2 elétrons. O que seria isso daqui, pessoal? Seria o potencial padrão de oxidação, certo? Que é igual a menos 0,34 volts. Você consegue ver que a energia, teoricamente, só mudou o sinal ali? O potencial de redução, padrão de redução, o potencial padrão de oxidação, na realidade, só inverteu a carga ali? Então, por isso que a gente acaba só utilizando o potencial padrão de redução. As provas têm utilizado mais só o potencial padrão de redução para fazer os cálculos, devido aos cálculos. Porque você sabendo que quanto maior o potencial padrão de redução, que vai estar aqui, maior vai ser a tendência daquela espécie reduzir. Então, se você for fazer um exercício que a gente vai resolver alguns hoje e verificar que o potencial padrão dela, a tendência dele é reduzir, e ele tem que estar reduzindo na equação química para ser uma reação espontânea. Se ele tiver um potencial padrão de redução negativo, que é o caso de uma espécie que tem tendência de oxidar, e na equação química que está sendo escrita está mostrando lá que ele está reduzindo, então não é bem por aí, não é algo espontâneo, certo? Então, uma vez que a gente já entendeu aqui, toda vez que você for olhar a tabela, preste atenção nisso, pessoal, que às vezes pode confundir. Olhe para que sentido está acontecendo a reação, certo? Se é uma espécie que está recebendo elétrons e está reduzindo, você vai ter que olhar o potencial padrão de redução. Se é uma espécie que está perdendo elétrons, ou seja, está oxidando, você vai ter que olhar o potencial padrão de oxidação. E sempre ficar atento a esses detalhes, beleza? Bom, uma vez que a gente já começou a conversar sobre isso, vamos tentar estabelecer esses conceitos através da resolução de alguns exercícios. Primeiramente, um exercício mais conceitual para a gente identificar esses conceitos, possíveis erros. Vamos ver lá. Bom, com respeito aos potenciais padrão de redução dos metais, assinale a alternativa incorreta. A. Um potencial de redução positivo indica que na semicélula ocorre um processo de redução, enquanto no eletrodo de hidrogênio ocorre a oxidação. Correto, pessoal? Um potencial de redução positivo, ou seja, é a tendência, indica que aquela reação, aquele metal, ele tende a se reduzir, certo? E se ele está reduzindo, então o outro vai ter que estar oxidando. Concordam comigo? Concordo, porque numa reação de óxido-redução, se um está reduzindo, o outro tem que oxidar. É uma troca. Se um está doando elétron, alguém tem que estar recebendo. Beleza? Então, correto. B.
Quanto maior for o potencial de redução, maior será o caráter oxidante da espécie. Pessoal, isso aqui é outra questão que entra naquela ideia lá de igual agente redutor, agente oxidante, que pode pegar vocês meio que pegadinha. Quanto maior o potencial de redução, maior será o caráter oxidante. Quanto maior o potencial de redução, a tendência da espécie é o que é? Reduzir, concorda? Se eu estou reduzindo, eu tenho um caráter de oxidar a outra espécie. Concorda comigo? Concordam? É na mesma ideia lá do agente redutor e agente oxidante. Se eu estou reduzindo, eu tenho um potencial de redução alto, então eu vou reduzir, certo? Se eu estou reduzindo, eu estou recebendo elétrons de alguém, então, de outra espécie. Se a outra espécie está me fornecendo elétrons, ela está oxidando, beleza? Então, eu tenho um caráter oxidante, porque eu estou fazendo com que a outra espécie oxide. Conseguiram entender o raciocínio da coisa? Então, beleza, correto. A alternativa B está correta, pessoal. C. Os potenciais padrão de redução são medidos em condições padrão, ou seja, condições que implicam em concentrações de 1,01 mol por litro para espécies em solução aquosa, a pressão de um bar, um TM para gases eletrodos do respectivo metal ou de platina e caso não haja metal presente na reação. Pessoal, lembra que eu comentei com vocês que existem condições padrão para que essa reação aconteça? Então, isso é importante fixar. E aqui está correto, existem condições padrão. Essa alternativa está correta. D. A medida da força eletromotriz, que é o que a gente vai ver na próxima aula, é o ΔE, que é ali, ó, a gente vê como que vai ser espontânea essa reação ou não. De uma pilha obtida por meio de diferença dos potenciais de redução, sempre dará um número negativo. Errado, pessoal. Não sempre dará um número negativo, não. Número positivo. A tendência, beleza? Então, a alternativa incorreta é essa D. Não é um assunto que nós não vimos nessa aula ainda, vamos ver na próxima, mas nesse exercício aqui, teve 3 alternativas que fixavam bem legal o conceito que nós vimos hoje. E. A medida da força eletromotriz, ΔE, de uma pilha, não se altera quando a massa do cátodo é aumentada. Pessoal, lembra que a gente comentou com vocês que o potencial padrão de redução, a massa não influencia nele? Então, correto, pessoal. A massa não influencia nessa reação, no potencial padrão de redução do eletrodo. Beleza? Perfeito? Bom, e um exercício aqui. Semi-reação potencial de redução. Daí nós temos aqui, pessoal, alumínio mais 3 com alumínio trivalente, cátion trivalente, recebe 3 elétrons, gerando alumínio. Potencial padrão de redução dele, menos 1,66. Aqui o cádmio também reduz, menos 0,40. Níquel reduz, menos 0,25. O SN reduz de mais 4 para mais 2, mais 0,13. Iodo, ele reduz também, vai até o potencial padrão de redução dele, 0,53. Bromo, mais 1,07. Cloro, mais 1,36. Por que potencial padrão de redução? Você pode ver aqui, pessoal, que todas essas equações, a tendência, os átomos estão ganhando elétrons e se reduzindo. Se está ganhando elétrons, está reduzindo. Então, por isso, todos são potenciais padrão de redução. Com base nessa informação, indique quais reações de oxirredução a seguir são espontâneas nos sentidos indicados. Pessoal, alternativa A. O cloro aqui, ó, vamos ver o cloro. O cloro, ele está partindo Cl2 para cloro, o NOx dele está aqui de Cl2, ele está ficando com a carga negativa lá. Ou seja, o cloro, ele está oxidando, concordam comigo? Ele tem aqui, ó, ele está Cl2, ali Cl sem carga, ali ele está com uma carga negativa. Então, se ele está com uma carga negativa, pessoal, ele está reduzindo, porque ele ganhou elétrons. O iodo, ele está com uma carga negativa, ele passa com uma carga sem carga, ou seja, o iodo forneceu elétrons, ele oxidou. Mas vamos ver se isso está coerente. Qual que é o potencial padrão de redução do cloro? O potencial padrão de redução do cloro, aqui, ó, pessoal, a gente verifica que é mais 1,36.
E o potencial padrão de redução do iodo? Mais 0,53. Opa, então o potencial padrão de redução do cloro é maior que o potencial padrão de redução do iodo. Correto. Então a tendência do cloro é ser um redutor, é dele reduzir. Correto? Correto. Ele está reduzindo? Sim, ele está reduzindo a alternativa A. Então a alternativa A já está indicando que essa reação sim é espontânea. Beleza, pessoal? Segunda alternativa, o níquel, pessoal. Níquel está passando do níquel, ele está passando de níquel 0 para níquel mais 2+. Ou seja, pessoal, ele está oxidando, concorda comigo? Porque ele está perdendo 2 elétrons. O cádmio, ele está de cádmio mais 2, ele está passando para cádmio 0. Ele está recebendo esses 2 elétrons do níquel, ou seja, ele está reduzindo. Vamos olhar aqui nos potenciais padrões de redução de cada uma dessas reações. Primeiramente o níquel, pessoal. O níquel, o cádmio aqui que está em cima. O cádmio possui um potencial padrão de redução de quanto? Menos 0,40. O níquel, menos 0,25. Qual que é o maior potencial padrão de redução aqui? Do níquel. O níquel tem um potencial de menos 0,25 e menos 0,25 é maior que menos 0,40. Concordam? Então, quem tem que estar reduzindo nessa reação com esses dois elementos? O níquel, pessoal. O níquel está reduzindo? Não, o níquel aqui nessa reação está oxidando. Opa! Então, como assim ele está oxidando? Aqui, ó, níquel para níquel 2+. Então, pessoal, vocês têm que entender que essa reação não é espontânea porque a tendência aqui é o contrário. É a tendência do níquel reduzir e o cádmio oxidar, o que não foi o que aconteceu. Beleza? Consegue enxergar isso? Vamos partir para a alternativa C. Nós temos ali o alumínio com o SN. O alumínio ele está oxidando, ou seja, ele está aqui, ele passa de uma carga neutra, ele passa para uma carga mais 3, virando um cátion trivalente. E o SN está reduzindo. Olhando aqui na tabela, o alumínio tem um potencial padrão de redução de menos 1,66. O SN tem um potencial padrão de redução de mais 0,13. Ou seja, o SN tem que ser o redutor. Ele tem que reduzir na equação. Ele está reduzindo? Sim, ele está reduzindo. Ele passa de mais 4 para mais 2. Enquanto que o alumínio, ele está oxidando. Ele passa de 0 para mais 3, pessoal. Nesse caso, está correta essa reação espontânea? Sim, essa reação é espontânea. Último exemplo para fechar a aula. O cloro está de uma carga negativa passando para uma carga 0. Ou seja, ele está fornecendo elétron, ele está oxidando. O bromo, ele está reduzindo. Ele passa de uma carga 0, ele está recebendo esse elétron do cloro. Vamos olhar aqui. Potencial padrão de redução do cloro, mais 1,36. O do bromo, mais 1,07. Ou seja, o cloro tem que ser o que está reduzindo. É o caso? Não, pessoal. Aqui o cloro ele está oxidando. Logo, a reação D também não é espontânea. Pessoal, visto isso, vista essa aula, vamos aqui, ó, apostila de química, volume 2, página 409 e 410, para vocês começarem a ter contato com os exercícios, resolver esses exercícios e fixar esse conhecimento. Beleza? Aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço, valeu!